Isso é um prosélito. Nós vemos homens de todos os lados do planeta habitado na época, buscando o Deus de Israel. Por quê? Porque de certa forma a religião de Israel era uma religião forte, porque tinha um Deus forte, tinha uma história, um contexto, eles eram organizados, havia uma estrutura religiosa, havia um templo magnífico, principalmente na época de Jesus, quando Herodes reconstrói o templo, com o dinheiro praticamente do povo. Então a religião não deveria naquela época ver em Jesus algum tipo de ameaça. Os irmãos concordam comigo? Quem era um homem que não tinha um centavo no bolso, que ninguém sabia direito onde tinha nascido, todo mundo quase ali sabia quem era a mãe, o pai, os irmãos e as irmãs dele. Nós vemos isso repleto nas escrituras. Era um carpinteiro, ninguém nunca tinha visto ele desfilar com diploma e ninguém conhecia ele nas faculdades daquela época. Ninguém era amigo dele de faculdade, porque ele nunca tinha estudado nenhuma delas. Era um homem comum como qualquer outro. Suas roupas não brilhavam mais do que os demais. Era um homem do campo, pacato, simples, humilde. No entanto, a religião da época de Jesus, para eles, Jesus se tornou uma pedra de tropeço. Porque uma religião milenar não foi pária para as palavras de um homem que nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. Palavras tão poderosas que saíam da boca daquele jovem nazareno, que uma religião milenar se sentiu desestruturada diante dele. A impressão que a Bíblia nos passa é que homens que viviam de segunda a segunda fazendo sacrifícios rotineiros, que viviam na constância, na prática de sua religião, que já tinha muitos discípulos, membros no mundo inteiro, estavam agora vendo em Jesus algo diferente da religião. Porque Jesus ia muitas vezes contrário a todos os princípios que eles haviam absorvido. Mas esses princípios, Jesus disse, eram tradições inventadas por homens e que estavam se tornando um empecilho para Deus. Jesus falou mais de Deus do que eles falaram em milênios. Jesus mostrou quem Deus era pela prática mais do que milhares de pregações farisaicas. Foi como eu disse aqui hoje na escola dominical. Temos que pregar sempre, irmãos. Sempre nós temos que pregar. Nem que tenhamos que usar palavras para isso. Amém? Jesus, ele vivia o evangelho. As boas novas, era ele mesmo. Quando ele falava, as multidões ficavam completamente magnetizadas pela sua sabedoria. E então correu por ali os comentários: olha, ele prega diferente dos fariseus, ele prega diferente dos saduceus, ele é diferente da religião nossa, porque ele prega como quem tem autoridade. Eles tinham regras, tinham meios para se levantar verbas. Jesus entra com um chicote e põe tudo abaixo dentro do templo e diz: esta casa é chamada casa de oração e vocês transformaram ela num covil de ladrões. Isto era a religião da época de Jesus. E Jesus disse: olha o que vocês fizeram com a casa de Deus. Vocês têm uma religião e vocês estão penetrando num lugar que não lhes pertence. Porque eu digo para você que está aqui esta noite, Deus não pertence a religião nenhuma. Deus não é evangélico, nem católico, muito menos espírita. Deus é Deus sobre todos nós, Criador absoluto. E nós somos meras criaturas dele, em busca, o anseio da nossa alma, do perdão e da graça. Porque caso contrário, nenhum de nós que está aqui terá esperança. Mas eles pensavam que tinham a patente do Deus Todo-Poderoso.
Eles se gloriavam no passado como muitos. Mas no passado eu fiz isso, eu li isso, apliquei aquilo, milagres aconteceram, não sei quantas pessoas eu ganhei para Jesus. E hoje? Quem é você hoje? Quem somos nós hoje? Eles eram assim, eles se gloriavam em Abraão. Aí Jesus disse assim: vocês são descendentes de Abraão? Se vocês fossem descendentes de Abraão, filhos dele mesmo, vocês me amariam e se alegrariam com a minha presença, porque Abraão se alegrou. Mas vocês são iguais aos vossos pais, que perseguiram os profetas de Deus e os mataram. Vocês são filhos do diabo, Jesus disse. Se gloriavam no passado, meu irmão. Tem gente pregando testemunho de 50 anos atrás, porque não tem mais nada para contar. Jesus não estava inaugurando uma nova religião. Jesus estava zelando pelo nome do Eterno, o único que é digno de honra, de louvor e de adoração. Não aquela adoração hipócrita dos fariseus, mas uma adoração espontânea. Jesus encontrou mais adoradores perto de poços de água, na beira de riachos, na areia do mar, debaixo de árvores, no pico dos montes, andando pelos vales, numa casa de sapê, do que no templo. Tamanha era a revolta de Deus contra a religião judaica, que o véu foi rasgado por ele. No sábado santo, Jesus curava. No sétimo dia, ele amava as pessoas. Ele não ficava se resguardando em casa, como aquela que acabou de ter um filho. Ele amava. Ele curava, ele olhava nos olhos. Ele visitava os pecadores, socorria os pobres. Ele era uma pessoa dada ao povo, todo mundo tinha acesso a ele. Ele não precisava de ficar nas esquinas de mão levantada para ver se vinha alguém. As pessoas iam até ele, porque sabiam que ele era puro, sincero, porque não falava de religião. E eu digo, meu irmão, eu sei que muitas pessoas estão frustradas aqui, porque são religiosas. O homem precisa de Jesus, não de religiões. Quem era Jesus para as religiões daquela época? Uma ameaça. Era um homem que salvava até na cruz, até na morte, até na desesperança, até no fracasso. Este era Jesus para as religiões. Um homem que causava terror. Porque religião e Jesus nem sempre são compatíveis como muitos pensam. Quem era Jesus naquela época para os reis? Um terror. Ele nem tinha acabado de nascer e os reis ficaram sabendo e temeram. Por quê? Porque eles sabiam que haviam profecias que declaravam que quando ele nascesse, ele regeria as nações com vara de ferro, e o seu domínio seria sobre o norte, sul, leste e oeste do planeta, porque o próprio Pai havia dito: pede-me as nações e eu as darei a ti. Nós vemos no Salmo 2, o texto diz: beijai o filho para que ele não se ire e pereçais no vosso caminho. Servi ao Senhor com temor e tremor, alegai-vos nele, mas com tremor. Beijai o filho. Os textos diziam que os reis da terra deviam ser humildes e se deixar ensinar por ele, porque ele os guiaria, porque ele seria superior a todos eles, porque o reinado dele não teria fim, porque ele seria o verdadeiro rei desta terra. Então muitos reis nasceram e morreram com medo de verem esta profecia se cumprida. Mas Herodes não teve esse mesmo prazer ou privilégio de não ter visto o rei mais poderoso do que ele nasceu.